Olá, pessoal. E aí, gente, vamos ter nossa live tão esperada sobre o uso da hipnose no auxílio desses dois problemas tão comuns que são dor e ansiedade. Quem nunca sofreu de dor, quem nunca sofreu de ansiedade, ou conhece alguém que já sofreu disso, né? Todo mundo, né? E aí, gente, deixa eu cumprimentar o pessoal. Olha a Ângela aqui, o pessoal da Don Quixote, Marilu no Insta. Oi, Beto. Cassiane, Rúbia, Bruna. Aqui no Face, a gente está no Face também. Tem a Adriana, Catiana. Boa noite, boa tarde, bom final de tarde para todo mundo. A Deja, Iliette, Vera. Legal, bom encontrar vocês. Daqui a pouco a gente vai receber o doutor Rodolfo Tamborim, que é um super especialista em hipnose clínica. Falando com ele aqui, que já estou esperando ele, mas eu quis entrar um pouco antes para trocar umas ideias com você sobre a pandemia. A situação está crítica, pessoal, vocês sabem disso, e o que eu tenho para falar, que talvez seja novidade para algumas pessoas, é que tudo indica que essa nova variante brasileira do coronavírus se espalhou mesmo pelo país, e não necessariamente ela é mais grave que as outras, mas ela parece que contamina mais facilmente, até 3 vezes mais facilmente as pessoas, e ao contaminar mais gente mais facilmente, é natural que uma proporção de pacientes acometidos evolua mal. Por isso, provavelmente que aumentaram os casos ruins, inclusive em jovens. Não porque necessariamente a cepa, essa nova variante do coronavírus, seja mais forte, mais perigosa, mas sim porque mais pessoas estão se contaminando com o coronavírus e automaticamente mais pessoas estão desenvolvendo casos graves. E outra questão que é pertinente também é que provavelmente a quantidade de contaminação com o vírus, então o tamanho da contaminação das pessoas com o vírus também importa na gravidade da doença. Se o vírus é mais fácil de ser transmitido, teoricamente, quem se contamina com maior quantidade também de vírus, e aí também é outra hipótese de por que os casos estão evoluindo mal. Então é uma situação de guerra, no sentido de que é instável, insegura, é uma crise para uma série de áreas, e na área que eu entendo, que eu trabalho, que é a saúde, eu queria passar para vocês uma mensagem de serenidade, de manter as medidas preventivas, as 5 principais, que são álcool gel, distanciamento social, máscara, não levar a mão aos olhos, à boca e ao nariz, a não ser quando está bem higienizada, e manter ambientes bem ventilados, ambientes fechados, mantê-los ventilados. Então, essa é a preocupação. Bem, a gente daqui a alguns instantes vai falar a respeito de hipnose clínica, hipnose no manejo da dor e da ansiedade. Esse assunto é muito interessante, não sei o que vocês acham, mas para mim é mega interessante. Eu, como médico, eu penso que o que estiver ao alcance das pessoas e que seja para seu benefício real, que tenha o potencial de benefício real, sem um risco relevante de fazer mal, para mim é muito bem-vindo, porque não tem nada pior que sofrimento humano, na minha opinião, né? E quando a gente tem instrumentos novos para aliviar quadros crônicos, olha que sofrer dor crônica é um problema. Eu já tive quadro pessoal de dor crônica. A Marilu está perguntando aqui no Insta, você já fez hipnose? Não, nunca fiz hipnose, Mari. Nunca fiz, mas tenho curiosidade. A gente vai falar com o Dr. Rodolfo
um dos assuntos é sobre auto-hipnose. Isso eu tenho muito interesse em aprender. Parece uma coisa simples, né? Relativamente simples e aplicável. Quem não tem momentos de ansiedade, ou de insônia, ou de estresse, quem sabe se a auto-hipnose venha para nos aliviar, né? Seja mais um instrumento para nos ajudar, por que não? Adoro a ideia. Olha a Jaqueline, oi Jaque, aqui no Face, tudo bom, querida? Adriana, Solange, Fabiola, olha que coraçãozinho bonito que você mandou, Fabiola. Obrigado, tá? Coração para ti também. Bem, deixa eu ver que horas são. Faltam 3 minutos e meio. O que eu queria perguntar para vocês, antes do doutor Rodolfo entrar na live, é pedir para vocês, na verdade, são dúvidas que vocês queiram compartilhar. Eu anotei uma série de dúvidas aqui. Então, hipnose realmente funciona? O que é realmente hipnose? Por que ela funciona para dor e para ansiedade? Como que ela funciona? Por quê? É preciso acreditar para que a hipnose funcione? É preciso ter fé na hipnose? Como é que é uma sessão de hipnose? Como é que ela funciona na prática? O que é e como se aplica a auto-hipnose? Como se aprende a auto-hipnose? Então, essas são as perguntas que eu estou separando para fazer do Dr. Rodolfo. Também eu quero pedir para ele exemplos de casos de dor crônica e de ansiedade, da prática dele, exemplos de preferência inspiradores, para que ele nos traga essa inspiração, né? São algumas perguntas, eu recebi também pergunta de alguns amigos das redes sociais. Então, a Maria Manfroy perguntou, será possível anular pensamentos e situações negativas em nossa mente através desse processo? Isso é super importante, super interessante, porque a gente com frequência sofre, não é pelo mundo real, pelo presente, por esse mundo que, segundo o budismo, é inerte, que nos cerca e com nós interage no dia a dia. Ele é inerte, nós que damos a significação positiva ou negativa para esse ambiente. Agora, o sofrimento normalmente vem do quê? De pensamentos negativos, tristes, contrários. E aí, é possível anular esses pensamentos, algumas memórias traumáticas? Será que é possível com hipnose? Vamos perguntar para o homem, vamos perguntar para quem entende e pratica. Ó, já tem umas pessoas aqui no Insta testemunhando que conhecem o Dr. Rodolfo, que já os ajudou. Ó, a Jane está contando, o Dr. Rodolfo Tamborim já me ajudou com uma dor que não passava. E até hoje ela sumiu. Ele é muito fera. Legal, Jane, obrigado. Tenho certeza que eu convidei alguém super qualificado nesse assunto. É difícil encontrar gente bem qualificada nesse assunto, tá? Confesso para vocês, eu não conheço médico até hoje no Brasil, mas do meu conhecimento, da minha rede social, que com certeza é limitada, mas eu não conheço, que domine esse instrumento da hipnose para uso clínico. Então, eu tive a sorte de encontrar um estudioso desse assunto, que há muitos anos estuda esse assunto, para compartilhar com a gente esse conhecimento, não é? Então, eu espero que vocês manifestem, se sintam à vontade para manifestar suas dúvidas, me mandem por mensagem. Aqui no Insta tem uma opção de clicar ali no ponto de interrogação, né? Aqui no ponto de interrogação e mandar a sua pergunta. E no Face pode ser por mensagem direta. Fiquem à vontade. Ok? Estamos esperando o Dr. Rodolfo Tamborim. Acho que vai ser uma live super legal, um assunto mega interessante, curioso. Preconceitos serão desfeitos. Tenho certeza, hoje à noite. Parece que ele já reiniciou aqui, parece que ele já atualizou. Meu irmão, cara, não vai acreditar. Deixei meu PC ligado ali na mesa já, no note, também que já atendi e ele tá atualizando, cara. E eu não sei que hora que acaba essa atualização, a tela tá toda azul e uma barrinha lá. Tá. Vamos esperar, doutor Rodolfo.
Eu vou contar para vocês um pouco de quem é o Dr. Rodolfo. Ele é uma referência na área de hipnose no Brasil. Ele é hipnólogo clínico, professor e diretor do Departamento de Hipnologia da Escola de Auto-Hipnose Matheus Grow. E, além disso, ele desenvolve ações na área educacional de adultos, em liderança psicológica, reviravolta organizacional, desempenho pessoal. Ele tem na sua lista de clientes líderes políticos, CEOs de multinacionais, psicólogos, médicos, atletas olímpicos de alto desempenho, artistas de renome nacional, professores, pais e uma série de pessoas aí de grande importância social. Vamos ver onde é que está o Dr. Rodolfo. Doutor Rodolfo, vamos enviar um convitezinho para ele aqui. Já vi aqui que a minha amiguinha Mércia Bogoni está aqui. Achou legal, Mércia? Que bom, né? Vamos ver se tem alguma interação entre hipnose e alimentação também. Por que não, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Oi, Vera. Tudo bem? Espera. Já vai começar em instantes. Tenho certeza que vai valer a pena. Já vi lives do Dr. Rodolfo. O assunto é muito legal. Ah, Marli mandando um abraço de Venâncio Aires no Face. Oi, Marli. A Carolina está perguntando como é o nome dele. É Rodolfo Tamborim. Rodolfo Tamborim. Tem livro publicado, professor de São Paulo. Uma referência, um cara nota 1000. Olha só, já quero aproveitar para falar para vocês que a próxima live que eu quero fazer, sozinho, batendo um papo com vocês, aquele bate-papo de final de tarde, bem espontâneo, provavelmente vai ser sobre menopausa. Se não for sobre menopausa, eu quero falar alguma coisa na área de ansiedade, depressão e saúde de adolescentes. Tá? Já vou fazer aqui minha propagandinha para vocês. Talvez sexta-feira, estou decidindo o dia ainda. E sobre menopausa, talvez eu vou chamar, já falei hoje com ela, uma colega mega especialista no assunto, que estuda, se dedica, trata esse assunto já há bastante tempo. A ideia é trazer informação para vocês de uma forma bem simples, né, para não dificultar as coisas. Essa nossa vida já não é fácil, né, não tem por que a gente dificultar mais ainda. Então, quanto mais simples e útil a informação, melhor. Essa é a ideia, esse é o espírito, viu, pessoal? Vamos ver aqui, doutor Rodolfo. Vamos ver aqui. Oi, Janete, aqui no Face. Aqui. No Insta ele está entrando. Vamos ver aqui. Doutor Rodolfo Tamborim. E aí, meu irmão? E aí, doutor Rodolfo? Me diz uma coisa, como é que tá para você entrar no Face? Tá entrando, é o meu computador. Gente, existem as coisas no ao vivo. E o ao vivo ele é impagável por causa dessas coisas. Então, me deixei meu computador lindinho, carregado, bonitinho. Eu fui, o doutor André mandou o link para eu entrar no Face. O lindo do meu computador resolveu atualizar na hora que eu ia precisar dele, né? Então agora ele está ligando, já ligou, estou entrando. Pessoal do Face, eu estou aqui em contato com o Dr. Rodolfo pelo Insta. Ele está entrando em instantes, tá? Não desanimem, não desistam. Olha aqui, Rodolfo, eu estava com 40 pessoas vendo o Face aqui, já tem umas desistindo. Não pode, espera aí.
Só atrasamos uns 5 minutinhos, ele já está entrando, viu? Ó, Neldite aqui no Face. Oi, Rodolfo, deixa eu fazer uma introdução, então, já que você não está ainda no Face, mas eu estou em contato com o pessoal aqui do Face, tá? Enquanto eu falo contigo, eles estão me ouvindo ali também. Bem, eu queria contar o seguinte, ó, a primeira vez que eu entrei em contato com hipnose clínica, eu estava de plantão na Santa Casa de Pelotas, eu era estudante ainda, estava de plantão no plantão obstétrico, que nasciam os bebês de Pelotas. E aí tinha uma paciente bem jovem, uma menina, que começou um trabalho de parto natural, e ela gritava de dor, gente. Levaram ela para a sala de parto, era a primeira vez que ela estava parindo, vocês sabem, devem saber que o primeiro parto, geralmente, natural, é o mais difícil, uma série de questões emocionais e físicas também. E eis que apareceu um médico que era o plantão obstétrico e que conhecia a hipnose. Eu sei que essa menina estava sofrendo, e é uma tristeza, né? Isso era antes do ano 2000, eu tenho que contar para vocês que como era pelo SUS o parto que ela estava fazendo, naquela época não tinha direito a analgesia, acompanhamento anestesista, analgesia, e ela vinha sofrendo, né? E eis que esse médico, que era um anjo, que dominava a questão da hipnose, gente, ele fez alguns movimentos. Eu lembro que ele tocou na testa dessa menina, nos pulsos. Gente, essa menina parou de gemer, de chorar. Parecia que ela simplesmente parou de sentir dor, gente. Vocês estão entendendo? Até me arrepiei agora. Eu vi isso acontecer. Eu vi. Vocês estão entendendo a seriedade do assunto? E a segunda vez que eu entrei em contato, que a minha ignorância me humilhou, e é um dos motivos de eu ter uma grande alegria em receber o Dr. Rodolfo aqui, foi que eu estava atendendo um caso aqui em Bento Gonçalves, como clínico, de um paciente que se queixava de uma bola no pescoço, mas como se tivesse assim como é que se fala? Nos Estados Unidos eles falam um nutcracker, um moedor de nozes, é uma sensação muito estranha no pescoço. E ele já tinha ido em todos os médicos que vocês possam imaginar, já tinha feito todos os exames que vocês possam imaginar, endoscopias, raio-x com contraste, tomografia e tudo que vocês psiquiatras trataram e não melhorava. Ele tinha uma sensação de uma bola que subia no pescoço, e a bola que descia, a bola que subia. E eu me vi pequeno com aquele caso e fui estudar. Sim, porque a gente tem que estudar frente, né, doutor Rodolfo, frente ao sofrimento do próximo, a gente tem que abrir nossa mente e procurar opções para ele sempre. E eis que na melhor referência de conhecimento clínico que está ao meu dispor, que é o Up to Date Online, para quem é da área médica conhece com certeza, eu encontro uma indicação de primeiro nível para manejo de sintomas psicossomáticos, quer dizer, essa bola que sobe e desce, hipnose, hipnoterapia. E para minha grande frustração, eu não encontrei, doutor Rodolfo, nenhum hipnoterapeuta perto de mim. Rodolfo, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que está entrando no Facebook? Cara, na verdade agora é o seguinte, eu estou tentando redirecionar minha senha no Facebook. Eu preciso logar no Facebook. Eu não sei, eu não lembro minha senha no Facebook. Tá bom. Pessoal, olha só, eu tenho muitos amigos queridos aqui no Face, né? Eu vou pedir desculpa para vocês, mas vai atrasar um pouquinho a live aqui no Face. Tá? Poxa, vocês me desculpem, mas o Dr. Rodolfo nós vamos aguardar, porque ele a qualquer instante vai logar. Eu vou mantendo aqui um diálogo com vocês, tá? Inclusive eu vou colocar meu celular para tocar aqui com vocês no Facebook, para vocês ouvirem, e vou começar aqui o diálogo com esse meu amigão, meu brother aqui, Dr. Rodolfo. Então, assim, primeira coisa, Dr. Rodolfo, deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que agora foi, hein? Foi, vamos ver. Você logou lá? Eu estou me vendo aqui. No Face? No Face. Tá. Na sala. Isso, acho que deu agora. Vê que o homem não é fraco, hein?
Eu sempre tive medo e respeito desse pessoal que mexe com hipnose. Vamos ver aqui. Eles conseguem tudo que eles querem, tem que cuidar. Não, eu tô brincando, né, Rodolfo? Eu acho que sim, olha ali. Aê, agora tá bonito. Olha só, estamos nos dois, que sucesso, hein, Rodolfo? Agora sim, hein? Agora a gente pode até meia-noite tranquilamente. Rodolfo, você está com o fone de ouvido... No celular. Preciso passar para o PC. PC. Tá, você consegue passar para o PC? Claro. Então passa para o PC e deixa eu ficar 10. Então, assim, a gente tem 30 e poucas pessoas no Face, 30 e poucas no Insta. Vamos começar esse papo de uma vez? E eu queria começar já fazendo uma pergunta direta para o Rodolfo. Deixa eu colocar o meu 3G aqui no celular. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo pelo Face? Tá perfeito no Face e agora no Insta você caiu, Rodolfo. Vamos lá. Aí. Vamos lá, a gente volta. Volta aqui, Rodolfo. Olha a Paty aqui no Insta. Você consegue passar pro PC? Claro. Então passa pro PC que a gente vai ficar... Tô voltando pro teu Insta aí. Tá. Peraí. Volta aqui, Rodolfo. Ô, Rodolfo, no teu Face, tá entrando o som do Insta. Já te desliguei o som do Insta para ficar só do microfone aqui. Tá. Então, aí eu tô esperando no Insta. Pronto, pedi solicitação para você lá. Tá. Vamos usar o tempo desse homem. Gente, o tempo desse homem vale diamante, vale ouro, gente. Um cara famoso. Eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de te apresentar, doutor Rodolfo, eu vou te fazer uma pergunta já direta, que eu não aguento mais essa curiosidade, e aí depois eu te apresento. Vamos lá. Seguinte, ó. Hipnose funciona para alguma coisa? Realmente funciona? O que é hipnose? Por que ela funciona? Me fala alguma coisa sobre isso, Rodolfo. Cara, ótima pergunta. As pessoas estão sendo hipnotizadas, ou melhor, as pessoas vêm sendo hipnotizadas há pelo menos 4.000 anos. Pelo menos é o que se tem de registro, né? Que você consegue voltar até épocas lá do Egito Antigo, né? Havia a sala em que os faraós, eles descansavam, né? E essas salas, elas eram conhecidas como salas de que havia músicas rítmicas, havia um tom de luz mais baixo, totalmente propícia para a indução do faraó em transe. Por quê? Se sabia que, bom, hoje, naquela época, eles não tinham a ciência como nós temos agora, né? Obviamente. Mas, naquela época, eles sabiam que quando o faraó entrava nessa câmara de sono, ele se recuperava de doenças, ele se sentia melhor, ele ganhava mais força. E há também histórias e relatos que os escravos, dos quais construíam as pirâmides, também passavam por transes. Porque dentro de 5 a 10 minutos de transe é o equivalente a 2 horas e meia de sono reparador. Então, era uma forma deles conseguirem trabalhar mais, aumentar a produtividade e sem perder tempo. Então, há relatos de que nós, seres humanos, estamos sendo hipnotizados há pelo menos 4.000 anos. E as pessoas perguntam se realmente a hipnose existe, né? Se isso daí não é, talvez, uma forma de enganar, uma forma das pessoas de só funciona para quem acredita. Esse negócio que só funciona para quem acredita se chama fé. Hipnose é um padrão dentro da ciência. E como a ciência, você não tem necessidade de crença. É igual ao medicamento. Você não precisa crer que o medicamento vá funcionar, desde que você o tome. E a hipnose, ela já veio sendo, desde a década de 90, autorizada por diversos conselhos federais da área da saúde, como ferramenta coadjuvante em diversos tratamentos. Diversos. De dor, como é o caso que o doutor André estava citando no exemplo lá de Pelotas,
há transtornos emocionais, psiquiátricos, aumento de performance, melhora de estudo, enfim. O segredo é, hipnose é para todo mundo. Por quê? Todas as vezes que você dorme, você entra em transe. E a hora que você acorda de manhã, você também entra em transe. Ou seja, hipnose não é um dom, uma habilidade que eu, hipnoterapeuta, ou hipnólogo, ou hipnotista, tenho. Pelo contrário. Tanto que na minha formação para profissionais da saúde, na sua grande maioria médicos, eles aprendem a induzir os seus pacientes num transe rápido ou ultra rápido em algumas aulas, porque são técnicas. E um dos requisitos para que algo seja científico é a replicação. Porque se só eu faço, é algo que eu tenho em mim, um milagre, no caso. Então, dentro dos quesitos da ciência, é a replicação, a capacidade de eu ensinar o André faz lá, eu ensino outras pessoas fazem. Por exemplo, aqui temos a Jane é aluna da última turma de formação da hipnoterapia científica, que está aqui na live conosco. Então, as pessoas, André, elas pensam assim, mas será que eu sou hipnotizável? Nós não temos esse cérebro privilegiado, a gente se acha um pouco, sabe? Mas será que eu entro em transe? Lógico que você entra em transe, a não ser que você não durma, entendeu? Você tem um cérebro atípico aí que você não mude de frequência cerebral. O dia inteiro você está em ondas beta, o dia todo, né? Quase um peixe. Isso aí que você está falando já é muito legal, porque inclusive é uma das perguntas que eu ia te fazer, que é se é preciso a pessoa acreditar, ter fé para ser hipnotizada, mas de repente você desfaz esse mito no estalar de dedos, porque se a pessoa é capaz de dormir, a pessoa é hipnotizável. Né? Exatamente. Rodolfão, olha só, deixa eu te apresentar com o mínimo de pompa que você merece, porque senão a gente fica aqui num papo entre amigos, né? Mas eu preciso te conhecer. Legal. Então, assim, o Dr. Rodolfo Tamborim, ele é hipnólogo clínico, professor e diretor do Departamento de Hipnologia da Escola de Auto-Hipnose Matheus Grow, e ele também tem atuações muito interessantes na área de educação profissional, desenvolvimento profissional, educação de adultos, então em liderança psicológica, reviravolta organizacional, desempenho pessoal. E uma coisa que eu acho bem interessante, que deve dar uma experiência muito legal para ele, que ele tem na sua lista de clientes assim, líderes políticos, CEOs de multinacionais, psicólogos, médicos, atletas olímpicos de alto desempenho. Esses dias eu vi que você fez uma live com um fisiculturista atleta, né, que compete em nível profissional, achei isso muito interessante. Artistas de renome nacional. Então, vocês percebam que eu trouxe aqui para falar sobre esse assunto alguém que tem referência em muito tempo. Rodolfo, me conta uma coisa assim, na tua prática clínica, que o doutor Rodolfo ele atende um consultório, né? Quer dizer, a hipnose clínica ela é para tratar transtornos. Como é que é essa questão sobre dor e ansiedade? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, pode ser? Como é que você vê a ansiedade e o uso da hipnose para esses dois assuntos? Bom, esta minha formação, aliás, que eu estava dizendo, ela é uma formação justamente para a dor, para o manejo da dor. E as pessoas, mas essa dor que você deve estar falando, como é hipnose, deve ser uma dor emocional. Não, é uma dor física, realmente dor de um parto, por exemplo, uma dor do membro fantasma. A pessoa nem tem mais o membro, já foi amputado e ela ainda sente a dor, continua sentindo a dor. Né? E há um estudo, só colocando um parênteses, bem interessante, né, de como esse caminho é de mão dupla, ou seja, o emocional controla o físico, porém o físico também pode controlar o emocional, porque na Universidade da Califórnia fizeram estudos com pessoas que estavam com dor emocional do isolamento. Recente esse estudo. E deram para elas tomar analgésicos comuns. Paracetamol. Exatamente, paracetamol. E a dor foi consideravelmente aliviada. Então, o André, eu sei que é um cara que lê muito, lê mais que eu até, estuda bastante, e eu sou chegado nos vídeos. E o André sabe da referência. E assim, as pessoas, nós não sabemos nada ainda, né, do ser humano.
Não sabemos nada. E cada vez que eu abro um paper que eu estou dentro, que eu estou estudando, eu estou depois, até às 11 horas da noite, estou montando minha aula de imunologia básica para o meu próximo curso, e a gente não sabe nada. Então, a dor e a ansiedade são dois aspectos que estão extremamente conectados. Há hoje vários indícios e estudos relacionando. Não é correlacionando, é relacionando. Correlação é alguma coisa assim, aumentou o número de vendas de sorvete e aumentou a queimada na Amazônia. É uma correlação, não é uma causação. Então, com a ansiedade e dor, pacientes ou pessoas, ou como nós chamamos dentro da hipnose, da hipnoterapia, sujeitos, né? Sujeitos que são mais ansiosos são mais doloridos, possuem um limiar de dor aumentado. Por quê? Tá. Existe todo uma... Vai. Desculpa. Continuar. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu não posso acabar essa live, cara. Eu já tô ansioso, tá? Depois eu vou querer aprender auto-hipnose só para me tranquilizar. É o seguinte, eu não posso sair daqui sem a resposta para algumas perguntas, Rodolfo. Desculpa te interromper. Mas Vamos assim, lá. ó, uma pessoa que sofre de dor há anos, por exemplo, o ciático, hérnia de disco, fibromialgia, alguns reumatismos, artrose de joelho, tendinite de ombro, enxaqueca, Rodolfo. As pessoas que sofrem desses males, elas podem se beneficiar da hipnoterapia? Como pode se beneficiar e até que ponto pode se beneficiar? O que é preciso também que essas pessoas façam? São sessões, é acompanhamento? Por favor, fala de uma forma bem prática, Rodolfo, para essas pessoas que sofrem de dor crônica. Tá, vamos lá. Toda dor crônica é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas entendem dor crônica como dor incurável. Isso não é verdade. Um problema crônico é um problema velho. Não significa incurável. Então, crônico, o que hoje é crônico em você que está nos assistindo, um dia foi agudo. Um dia você teve uma dor muito intensa que aquilo, seu corpo, o teu próprio organismo não conseguiu dar conta de regenerar o problema, foi agravando e hoje é crônico, ou seja, passou de meses que está com você essa dor. E aí é o seguinte, dentro da hipnose ou da hipnoterapia, no manejo da dor, eu gostaria de explicar primeiro o que acontece no cérebro para a pessoa entender como que ela se beneficia. As pessoas me perguntam muito isso, inclusive os médicos, os meus alunos. Eles perguntam assim, mas Rodolfo, e a pessoa com dor de artrose no joelho? E uma pessoa com dor do membro fantasma? Uma pessoa com enxaqueca? Uma pessoa com dor no dedo mindinho? Uma pessoa com amputação? Uma pessoa que sofreu um acidente, está com uma fratura exposta? Gente, para você sentir a dor, prestem bem atenção nisso. Para você sentir a dor, precisou o estímulo chegar no seu cérebro. Se não chega, você não sabe que está com dor. Tanto que existem anomalias, vamos dizer assim, transtornos de dor, que a pessoa não sente dor. E isso é extremamente perigoso. Por quê? A via aferente, né? A aferente que seria de baixo para cima, né? De fora para dentro, né? Não consegue chegar na região cerebral que diz para você, olha, tá queimando tua mão aí que tá no fogo. Tira isso daí. E aí você tem uma complicação que você vai perder o braço ou perder a mão, porque a sua mão vai torrar e o cara não vai ter dor. Então a dor é um mecanismo extremamente importante, obviamente, né? E que nos trouxe até aqui. A humanidade até aqui. O problema é quando você entende que para você sentir a dor, ela precisou chegar no seu cérebro e que quanto mais reativo estiver o teu cérebro, quanto mais estressado, ansioso ele estiver, maior amplitude ele vai dar para a tua dor. Dor é o inverso de prazer. Portanto, dor é sistema nervoso simpático. Ah, Rodolfo, você está dizendo que o meu sistema nervoso ele é gente boa? Por isso que ele é um sistema nervoso simpático?
que ele é sorridente? Não. Sistema nervoso simpático é o sistema nervoso do dia, vamos dizer assim. Eu gosto de ensinar as pessoas assim. Durante o dia. Por que durante o dia? Porque é durante o dia que você está mais ativo. É da luta e da fuga, do estresse, você está ali em movimento. Quando você chega na tua casa, você começa a relaxar, você toma um banho, você começa a deitar na tua cama para dormir, talvez liga o teu ventilador, o teu ar-condicionado, você obrigatoriamente para dormir troca de sistema nervoso. Você passa para o sistema nervoso parasimpático, que é do relaxamento. Ali, dor não acontece. Ou se acontece, é muito pequena. Ela se torna um incômodo. E o que a hipnose faz rápido? A troca do sistema nervoso. Ela troca do simpático para o parasimpático. Isso em questões, às vezes, dependendo da técnica e da indução, em 3 segundos, 5 segundos. Por isso que a pessoa nota o alívio da dor e, consequentemente, da ansiedade, porque a ansiedade é da luta e da fuga, é do outro cara, é do simpático. O parasimpático é o do relaxamento, do prazer. Então, quanto mais relaxado e de boa for a pessoa, melhor ela vai responder tanto à técnica quanto ao sintoma da dor. E é muito importante que as pessoas... eu tive perito criminal pedindo para fazer a inscrição para o curso, né, de formação em hipnoterapia científica. Eu falei, cara, mas o seu cliente ele já não sente mais dor. Ele já morreu, cara. Perito criminal querendo fazer o curso. E aí eu falei para ele assim, o problema é o seguinte, tem que ser da área da saúde. Por que eu não ensino para leigo isso? Porque você pode ter uma dor importante que está tentando te dizer alguma coisa. Por exemplo, você tem uma dor de cabeça com frequência, é um tumor que está no teu cérebro, e aí você usa a técnica e você modula. A dor vai embora. Só que aquela dor era para você estar investigando. Então, o profissional de saúde ele tem que ser treinado, porque ele já vai ter essa visão, ele vai fazer uma anamnese, ele vai entender, essa dor é crônica, tem exames de imagem, já fiz tudo. Vamos lá. Deixa eu aproveitar para te perguntar, desculpe, né? É que fazer live com o professor é assim, né? O cara pode ficar discorrendo de forma atraente, interessante, encantadora, e a gente fica... Olha só, mas eu preciso te interromper para te perguntar uma coisa. Então, continua sendo necessário uma avaliação diagnóstica antes de aplicar a hipnose. É isso? É importante que a pessoa faça uma avaliação diagnóstica. Porque existem contraindicações, Rodolfo, é isso? Da hipnose, apenas esquizofrenia. Então, se a pessoa ela é esquizofrênica, você, André, já ouviu aquele termo que as pessoas têm medo de não voltar da hipnose? Não voltar do transe? Já. Isso é muito comum, isso é muito comum. E sabe de onde veio isso, cara? Eu sou diretor emérito da ABEP, que é a Associação Brasileira de Estudos Psicanalíticos do Estado do Pernambuco. E o presidente, né, que é o doutor Reginaldo Rufino, ele me contou isso. Então, há muito tempo, um paciente esquizofrênico... Só para te falar, Rodolfo, nós estamos com 80 pessoas assistindo agora. Vai, continua. Opa, maravilha, gente, é isso aí. Vamos lá. Legal. Aí, esse paciente esquizofrênico foi induzido ao transe. E ele não estava em crise, ou seja, ele não estava tendo não estava tendo crises esquizofrênicas, né? Vendo as coisas, não sabendo se era realidade ou não, tudo aquilo lá, né? E aí, o que acontece? Dentro do transe... parece que é muito real. Quando você está vendo imagens, né, por exemplo, você falar que você está numa praia, né, você está não sei aonde, etc. e tal, a pessoa ela vai achar que ela está verdadeiramente numa praia, ela vai sentir a areia, ela vai sentir a brisa, e etc. e tal, né? Então, o que acontece? Parece que tem uma broca aí do seu lado, né? Sim, mas eu já vou resolver esse problema, vai. Vai falando aí, vai. Então, vamos lá. Você sabe que isso é uma coisa, cara, que o meu escritório, ele fica de frente com uma avenida extremamente movimentada. E, às vezes, eu tenho que fazer umas induções
que estão fazendo, às vezes fazem reforma na rua e a pessoa tá com uma britadeira. E, cara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a britadeira dentro da indução. Eu tenho que falar, uso o barulho a favor do transe, né? Não tento fazer a pessoa falar para ela, olha, ignore a britadeira, não tem nada na sua volta. Lógico que tem, a pessoa está ouvindo. Então, eu uso isso a favor do transe. Então, o que acontece? Voltando lá ao assunto do esquizofrênico que estava sendo hipnotizado. Que é uma contraindicação. Isso. Então, o esquizofrênico, ele estava sendo hipnotizado. E aí, quando ele entrou em transe, ele começou dentro, não sei o que foi dito para ele lá, ele começou, então, a acompanhar as imagens, tendo toda aquela criatividade lá, que é comum dentro do transe, né? Quando ele retornou, né, ou seja, quando ele abriu os olhos, ele continuou vendo as imagens que ele estava vendo dentro do transe. Por quê? É uma característica do esquizofrênico. E aí começou a dizer o seguinte, ele não voltou. Não é que ele não sabia do transe, é que ele não voltou ao estado que ele estava antes de ser hipnotizado. Ou seja, sem as crises. Rodolfo, olha só, eu acho que a gente não tem nenhum esquizofrênico assistindo aqui, mas a gente tem familiares esquizofrênicos, certamente, né? Existe essa doença. Mas deixa eu te perguntar outra coisa, e transtorno de personalidade, eu acho que também tem que ser visto com cautela, não? Transtorno de personalidade borderline, alguma coisa mais grave, não? Que pode gerar um surto, ou alguém com uma bipolaridade descompensada, num surto maníaco. Acho que tem que ter essa prudência. Então, eu queria reforçar essa questão que eu achei pertinente da tua parte, da avaliação diagnóstica, seja por alguém da área da psicologia, da área da saúde, alguém que faça uma avaliação antes da indicação da tranquilidade, né? Mas assim, ó, Rodolfo, deixa eu perguntar uma coisa que eu acho super interessante, foi a pergunta de uma pessoa que é minha amiga no Facebook. Vamos lá. É o seguinte, ó. Eu anotei a pergunta aqui para fazer bem bonitinho, ó. Será possível anular pensamentos e situações negativas em nossa mente através da hipnose? Então, será possível anular lembranças ou pensamentos negativos? Como é que funciona isso, hein, Rodolfo? Vamos lá. Gente, quase tudo é possível fazer com a hipnoterapia. Por quê? Nós estamos falando de cérebro. Nós estamos mexendo na percepção. E tudo na nossa vida é percepção. Vocês lembram daquele vestido que saiu, que ficou famoso aí na internet, que algumas pessoas viam preto e azul e outras pessoas viam amarelo e dourado? Até hoje eu não consegui ver o amarelo e dourado. Mas tem pessoas que juram que é só amarelo e dourado. Por quê? Não interessa. A realidade, ela não existe. O que existe é a sua percepção da realidade. Você pode ter pessoas que sofreram o mesmo acidente de carro. Uma nunca mais dirigiu, a outra no dia seguinte voltou a dirigir. São estruturas de percepção, de filtro mental. Então, quando você pensa em coisas negativas, primeiro a gente tem que entender o porquê que o cérebro pensa coisa negativa. Esse é o primeiro ponto. O cérebro mostra para você pontos negativos porque é o ponto negativo que pode complicar a tua vida. A função do cérebro não é te fazer feliz. Esquece esse negócio de o cérebro, eu vou ser feliz uma hora da vida, assim, pá, do nada eu vou começar a ser feliz, eu vou ter paz interior, eu vou começar a ter gratidão pelas coisas. Não acontece assim. O seu cérebro ele foi desenvolvido, ele tem um design por Deus para uma coisa, sobrevivência, só. Tudo aquilo que pode ferir a tua vida, ele vai prestar atenção. Então você vai ter lá o bilhete premiado da loteria de R$1 bilhão do seu lado, alguém te entregando, e do outro lado tem um cara com uma arma engatilhada, prestes a atirar na sua cabeça. Você vai ficar olhando para o bilhete premiado? Aqui para você. Não vai. Você vai ficar olhando para o cara que está para te matar. Por quê? Se o cara te mata, você não pega o bilhete premiado. A prioridade é a agressão. E o pensamento negativo, ele tem essa função. Lidar com as situações adversas. Porque são elas que são perigosas. Então, nós, quanto ser humano, nós precisamos entender que o pensamento negativo, ele não está aí para te destruir.
Ele não está aí para te incomodar, porque você mesmo gerou ele, querido. Ele está aí por uma razão, para mostrar para você, olha, cuidado, que isso aqui pode acontecer. Então, aceite a mensagem, entenda esta função, que naturalmente ele vai embora. A mesma coisa é passado. Por que será que a gente lembra das coisas? Por que será que a gente lembra das coisas ruins que nos acontecem? É muito mais fácil a gente lembrar das coisas ruins que nos aconteceram do que das coisas boas. Se a gente fizer um quiz aqui para as pessoas e perguntar, fale 3 coisas boas que te aconteceram na sua vida e 5 ruins. Apesar de eu ter dito mais coisas ruins para elas dizerem, elas vão falar mais rápido as coisas ruins do que as boas. Porque as ruins, o teu cérebro precisa te mostrar. Porque quase acabou com a tua vida. Então você precisa ficar atento a isso, para não acontecer de novo. É sobrevivência. Rodolfo, e pessoas que têm fobias, né? Tem pacientes no consultório, elevador fechado, né? Elevador, lugar muito pequeno, altura, escuro, e a ponta de agulha, e também pessoas que têm, como é que se fala? Transtorno de estresse pós-traumático, né? Incapacidade de andar de ônibus, de dirigir carro. E outra coisa que eu queria te perguntar também sobre transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que têm essa... Eu tenho uns casos no meu consultório que eu acho curiosos, que é, por exemplo, tem uma pessoa que o ar-condicionado, o climatizador, sempre tem que estar em número ímpar. E para ela também, a televisão sempre tem que estar no canal ímpar. Tá? Daí como é que você faz para assistir um canal? Não assisto canal par, canal ímpar. Então, a hipnose tem aplicação para essas questões, e aí eu já quero emendar outra pergunta bem prática, Rodolfo. Como é que se faz isso? É avaliação com o hipnoterapeuta, então a pessoa encontra um hipnoterapeuta, acho que tu poderia falar também como selecionar o hipnoterapeuta, né? Sim. Isso. Então, se ela se aplica a essas queixas de ansiedade mais práticas do dia a dia, e como é que acontece na prática para essa pessoa começar um tratamento com hipnoterapia? Vamos lá. No começo da minha carreira, André, há pouco mais de 10 anos, eu só atendia com hipnoterapia. Por quê? Eu só tinha essa ferramenta no meu arsenal. Então, né? Só uma coisa, teu rosto aqui no Insta, ele ficou... tá parecendo um Minecraft, sabe Minecraft? Sei, tá todo craquelado, né? Tá, tudo cheio, uns pixels assim, sabe? Megapixels. Aqui para mim tá normal. Será que voltou? Então tá. Pessoal, como é que tá vendo o Dr. Rodolfo aqui no Insta, pessoal? Dá um feedback para nós aí. Ó, a imagem tá travada, ó, Rodolfo. Mas o som tá bom, viu? Se você quiser continuar falando, o som tá perfeito. Tá, vamos ver se volta. Porque para mim tá normal aqui. Então, quando eu comecei, é aquela frase, né? Quando você só sabe trabalhar com martelo, qualquer problema para você é prego, né? Então, vamos dar uma martelada. Então, eu só trabalhava com a hipnoterapia. Então, o que chegava para mim era hipnose. Então, eu ganhei uma experiência absurda, que eu já atendi casos, mas muito cabeludo. Então, a Escola de Auto-Hipnose Matheus Grow, em São Paulo, ele é um ambulatório que te trazia pacientes intratáveis de um dos maiores hospitais da América Latina. Então, depois que já a área da medicina tradicional já fazia tudo, estímulo com eletrochoque, medicamentos, tudo, né? Nada resolvia, o presidente da Escola de Auto-Hipnose Matheus Grow, médico deste hospital, convidava, claro, né, esses pacientes a testarem métodos da hipnoterapia e das ciências da mente, né? Das psicologias, né? Psicomentiologias, estudos, né? Estudos da mente. E quando os profissionais, que é lá de São Paulo, capital, não conseguiam trabalhar também com esses pacientes, então eles me chamavam. Então, uma vez por semana, eu ia a São Paulo toda quinta-feira e eu não sabia quais casos eu ia encontrar lá. Era uma surpresa. E eu já atendi pacientes com nevralgia do trigêmeo, que estavam suicidas já, tentando se matar pela dor intensa no rosto. Eles não conseguiam cumprimentar, eles não conseguiam tomar água, não conseguiam ter movimento. E
Isso é uma coisa que não dá para mensurar, porque às vezes você faz uma técnica, que foi o caso, neste caso, André, levou 14 minutos a técnica, desde a hora que eu iniciei até a hora que eu acabei. E nunca mais este paciente sentiu dor. Ah, não, nunca mais. Peraí. Isso aí que você está falando é muito... Não, peraí, isso aí é muito sério. Isso aí fecha com uma percepção que eu tenho na minha prática, Rodolfo, que é aquela questão da identidade da pessoa que sofre de dor também, que uma grande parte do sofrimento de dor, a pessoa veste esse rótulo, ela passa a se identificar como alguém que sofre de dor, ela se interessa pelo assunto de dor e vive a dor. De repente, você em 14, 18 minutos, como é que é? 14 minutos. 14 minutos, pega um caso de neuralgia do trigêmeo, eu tenho alguns casos de consultório, intratáveis, crônicos, e você consegue ajudar essa pessoa, Rodolfo? A técnica conseguiu ajudar? Como é que é isso? Conta melhor isso. São as mesmas técnicas para... Por que eu quis dizer isso? Porque são as mesmas técnicas para toque, para um transtorno de ansiedade generalizado, para o estresse pós-traumático. E aí a gente tem que... Aí, assim, depois eu fui agregando outras áreas dentro da minha prática, como é o caso da ortomolecular, fisiologias, bioquímicas, etc., para eu conseguir atender as pessoas de uma maneira mais global. Hoje eu uso a hipnoterapia em casos específicos. E realmente eu vou precisar ter esse manejo. Porque, por exemplo, uma pessoa com estresse pós-traumático, você tem que observar a adrenal desta pessoa. Porque a adrenal desta pessoa ela vai estar insuficiente. Ela não vai conseguir ter a adaptação ao estresse. Então, por mais que eu melhore essa capacidade de percepção, de reprogramação, de filtro, que a situação que te aconteceu lá atrás, aquela situação traumática, não está acontecendo de novo. Você pode relaxar, fique tranquilo. Ainda assim, ela vai precisar de um suporte fisiológico, bioquímico, para que ela tenha sustentabilidade para a vida toda. O mesmo acontece com o toque, né? Uma pessoa com toque, hoje já se sabe que ela tem uma deficiência importante de certos nutrientes que fazem a diferença no prognóstico, como é o caso do DHA do ômega 3, que é o docosahexaenoico. Faz muita diferença para a pessoa que tem toque ter esses nutrientes. E aí, quando usa o transe para ela, é importante também, que é o que eu faço dentro do consultório, para que a pessoa não fique dependente de mim, como eu fiz com esse cliente, com esse sujeito lá de São Paulo, da nevralgia, eu ensino para ele a auto-hipnose, para que ele aprenda a entrar em transe, a fazer esse processo, porque senão ele vai ficar dependente de mim para a vida toda, e eu não quero isso. Eu preciso que ele entenda como funciona o próprio cérebro, como que ele entra, qual é a linguagem que o cérebro entende. Como que ele sai disso? Como que ele sai desse transe? E às vezes, dependendo como é a pessoa é muito ansiosa, e isso que você falou, irmão, é fundamental. Fundamental. A pessoa, ela cria uma identidade que a dor é ela e ela é a dor. Então, às vezes ela fala, pô, mas eu tento de tudo e não resolve nada, porque a sua autoimagem é você com dor e não existe outra. Então, isso é muito forte, muito forte. Aí a gente pode extrapolar para obesidade, para depressão, sei lá, uma série de problemas. Para tudo. Por quê? Uma coisa que é interessante, o ganho secundário é violento. Porque às vezes a pessoa não tinha o acolhimento da família, não tinha mais o filho. Acho que é bom explicar, né, Rodolfo? O ganho secundário é o seguinte, a pessoa sofre, mas ganha alguma coisa sofrendo, ou ganha atenção, e, sei lá, até ganhos financeiros, às vezes, né? Sim, exato. Então, o ganho secundário só piora as coisas, porque reforça aquele estado de sofrimento. E aí que é bom encontrar profissionais, como o Dr. Rodolfo, e é uma coisa que eu tento aplicar isso, que tem algum conhecimento de neurociência, de comportamento humano, de nutrologia, de composição das doenças, de fisiopatologia, para que ajude no diferencial. Até que ponto que isso realmente é físico, que às vezes Exatamente. É físico, né? Às vezes o cara tem um tendão rasgado, né? Ele tem um problema físico. E até que ponto que é puramente emocional, porque emocional sempre é, a gente sabe disso.
mas até que ponto que é puramente emocional. Então, a importância de Exato. contar. Ô, Rodolfo, deixa eu fazer uma pergunta, aí eu vou me dar a liberdade, já que eu te convidei, sou anfitrião, você me desculpa. Vamos lá. Tá? Mas assim, ó, eu queria saber como escolher, como encontrar profissionais, Rodolfo. Eu acho que assim, ó, uma coisa que todo mundo... Eu já quero aprender, tá, Rodolfo? Já tenho vergonha. Não, eu quero aprender. Você sabe disso, eu quero aprender. Porque eu vejo os casos que eu não consigo ajudar, daqui a pouco é um instrumento a mais no meu consultório. Nossa, cara, para trazer o florescimento humano, né? Isso é muito legal. Total. Mas uma coisa que eu queria saber assim, é como encontrar profissionais e se é possível fazer atendimento online, até se você faz, Rodolfo. Como é que isso funciona, né? Avaliação. Pelo que eu entendi, às vezes o melhor caminho inicial, pelo menos, não é a hipnoterapia. Às vezes o melhor caminho são outros equilíbrios a serem buscados. Mas o primeiro passo, principalmente em relação à hipnose, é possível fazer uma consulta via online. E como selecionar profissionais? Você sabe se a gente tem no Rio Grande do Sul profissionais? Como é que você faz essa seleção? Não sei se tem como. Olha, vamos lá. Eu sempre procuro indicar ou alunos meus, ou alguém que não foi aluno meu, mas eu conheço os cases de sucesso. Porque às vezes o cara ele fez algum curso aí de hipnose e ele atende como hipnose, mas ele não tem bagagem para lidar com o erro. Porque se ele acerta, maravilhoso, ele não fez mais que obrigação. É igual nós da área da saúde, quando você acerta, André, com o teu paciente, parabéns, você estudou para isso mesmo, você tem que fazer isso. O problema é quando a gente erra, porque o erro custa muito. Eu estudo 5 horas por dia e hoje eu vou ficar até às 11 para não errar. Então, é isso que eu falo para os meus alunos. Muito bom, cara. Isso que você falou é muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Às vezes eu atendo pacientes que chegam com um histórico de doença de anos e a gente conversa, fica 1 hora conversando, né? A gente examina e eu peço, olha, traga teus exames todos que você tiver em casa. Mas para quê, doutor? Ué, para eu não errar. Como é que eu vou intervir numa situação que tem anos, já tem diagnósticos e colegas? Cara, isso que você falou, achei brilhante. Obrigado por compartilhar isso. Muito legal, inspirador. É isso que eu falo para as pessoas. Falei assim, olha, o doutor fulano acertou comigo. Falei, exatamente, ele está aí para isso mesmo. Ele tem que acertar, é o mínimo que ele tem que fazer. É acertar, não é? Ele estudou para acertar. O problema é, e se ele erra? O tratamento é pior que a doença? Então... É isso que eu falo para as pessoas. O teu profissional, quanto tempo ele está atuando, quais são os cases de sucesso que ele tem, pede dica. É a mesma coisa, você vai contratar uma pessoa para trabalhar na tua casa, que vai ficar na tua casa quando você não está lá. Você vai aceitar qualquer pessoa ou você vai, no mínimo, pedir uma carta de indicação de alguém que você conheça? Mecânico, advogado, cabeleireiro. Você não vai escolher as cegas, né? Você tem um grande risco de se dar mal. Exato. Então, por exemplo, eu faço atendimento... Então não existe um selo, desculpa te interromper, né, Rodolfo? A gente aqui se sente à vontade, né? Me desculpa, meu querido. Mas assim, não existe, a princípio, não existe um selo. Poxa, esse profissional é bom e confiável. Até certo ponto, você me entende? Eu sei que também... Poxa, o que eu posso dizer aqui? O próprio selo de médico não é uma garantia, infelizmente, de que você vai ser tratado de uma forma humanista, adequada, mas ele já dá uma certa credibilidade. Um norte, né? Um norte, né? Existe algum norte na hipnoterapia? Para a gente escolher um profissional, ele pelo menos tem que ter algum tipo de curso. Como é que é isso? Existe alguma coisa assim pra gente? Não, por exemplo, não. Eu sei que aqui na minha região, Rodolfo, eu já descobri aqui em Bento Gonçalves, né, que tem algumas pessoas que vendem seu trabalho como hipnoterapeutas, tá? Sim. Parece que tem um agora em Bento Gonçalves, tem um acho que é em Canela, Flores da Cunha, aqui perto. Me dá um conselho, meu amigão. Como é que eu faço para saber se eu posso indicar? Como é que eu seleciono essa questão? Porque a minha tendência é indicar todo mundo para entrar em contato contigo online, né? E que eu acho que eu quero que você nos fale, sério, se existe essa opção. Mas alguém que não tem essa intimidade com tecnologia,
e queira e venha me perguntar, tem alguma coisa que a gente pode... Como é que é a hipnoterapia séria? Olha, aliás, quando eu estava fazendo o meu curso, a minha formação online, porque ela sempre foi presencial, aí foi a primeira vez que nós abrimos uma turma online, né? E aí eu estava vendo um negócio assim, outros cursos, né, online também de hipnose e tal, que é uma certificação internacional. Eu fiquei perguntando, mas que cacete é uma certificação internacional? O que é isso? O que serve? Não serve para nada. Não importa se certificação. É para vender o curso. Ah, eu tenho uma certificação internacional. Não mudou nada. Então, eu falo para as pessoas assim, pesquise. Achei o fulano de tal lá. Pô, quanto tempo faz que esse fulano atende? Quantos anos você, Rodolfo, quantos anos você mexe com hipnose? 11 anos. 11 anos. 11 anos. E para você ter uma noção, quando eu comecei a dar aula em São Paulo, eu tenho fotos que comprovam isso, tá? Eu tinha 17 anos. Foi quando eu comecei a dar aula. Rodolfo, você está de fralda, Rodolfo. Eu comecei a dar aula em São Paulo para médico com 17 anos. Então, eu não sei aonde que esses caras... Eu fico pensando, como que esses caras acreditavam no que eu estava falando, né, cara? Eu acho que eu hipnotizava eles muito bem. Não, meu querido, sabe? mas assim, as almas velhas trazem conhecimentos antigos de credibilidade. Essa credibilidade está no instinto de quem ouve. Isso aí não tem nada a ver com idade. E aí, então eu falo assim, gente, eu não tenho essa forma da gente avaliar algum selo, tipo um ISO, sabe? Alguma coisa nesse sentido, porque isso tudo é comercial. E quando a gente fala em atendimento, por exemplo, se eu for indicar um geriatra, eu vou indicar um geriatra que eu sei da capacidade. Eu vou mandar, vai para a telemedicina lá com Mosqueta, cara. Não tem jeito, sabe? Então, eu preciso de um gastro. Eu vou indicar para os meus irmãos, porque eu sei que não vai errar, ou se errar, sabe consertar. Olha, agora entrou um cara aqui que é minha indicação, e todo mundo sabe, cara. E as pessoas até suspeitam, poxa, mas como é que o Mosqueta indica tanto paciente para o André Cruel? Não é que eu indico tanto paciente para o André Cruel. Beijo, Cruel! Eu quero o melhor para os meus pacientes. É lógico, eu quero o melhor para os meus pacientes. É lógico, as pessoas falam, mas assim, mas sei, o Rodolfo, eu tenho muitos amigos médicos, mas muitos colegas médicos, irmãos médicos, e eu falo, cara, tem um médico que é da área, que é da cidade, só que eu não conheço o trabalho dele. O que eu conheço, o cara tá lá no sul, mas você faz a consulta por telemedicina, não precisa ir para lá. Hoje mudou muita coisa. Então, hoje, mais da metade dos meus atendimentos é para o Brasil e fora do Brasil. Eu atendo pessoas do lado do Rio Xingu, do sul e de Dallas, Texas, porque... Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, Texas, maravilhoso, né, cara? Isso é demais. Parabéns, viu? Minha admiração. Rodolfo, olha só. A gente tá se encaminhando para o final da live, infelizmente, mas essas coisas são assim, né? As coisas têm valor também porque tem começo, meio e fim, não é verdade? Exatamente, perfeito. Então, assim, eu queria saber, eu anotei 3 atuações tuas que eu sei que você tem cursos, né, online, Sim. Agora online, né, presenciais também futuramente, acredito que depois que passar todas as sessões, né, que passarem, você também tem atendimentos clínicos, né, aí na sua clínica e também via telemedicina, você acabou de falar que atende pessoas no Texas e tal, e também é um escritor e palestrante, e tem um livro, inclusive, que eu já tive acesso, não consegui ler ainda, que eu achei super interessante, que é o livro Invencível, o título, né? Achei maravilhoso, adorei. Mas uma coisa que eu acho que seria super útil, Rodolfo, porque a gente ultrapassou 100 pessoas assistindo ao vivo agora, na live, é quase um recorde. Outro recorde, meu recorde é com a minha esposa, tá, Rodolfo? Então, se não... então... Não. De forma nenhuma. É a chefe. É a chefe. Né? E aí é o seguinte, esse curso que você tem, pessoas que não são da área da saúde, por exemplo, aprender auto-hipnose, que acham como, cara, isso aí é uma coisa muito legal, a auto-hipnose.
Se elas querem aprender, pessoas que têm dor crônica, que têm ansiedade, estão cansadas de tomar tantos remédios, às vezes não dá para parar o remédio, mas dá para diminuir dose, por exemplo, né, Rodolfo? Usar de uma forma mais natural. Como é que elas teriam esse acesso a ti, ao teu conhecimento? Pessoas comuns, comuns no sentido assim, né? Me perdoem. Sem ser da área da saúde, né? Pessoas que não fizeram essa formação na área da saúde. Bom, vamos lá. Estou para lançar agora um curso, exatamente esse curso, para leigos, seja da área da saúde ou não, mas são leigos, para se auto-ministrar a hipnose. Ou seja, a auto-hipnose no manejo da dor, no manejo da ansiedade, para que elas possam conhecer essa técnica. Então, é um curso muito direto, muito rápido, né? Eu não gosto de ficar enrolando, é pá, tem que é isso, não é, acabou. Então, acho que as pessoas não têm muito tempo para perder. Então, estamos desenvolvendo isso. Se você que está aqui e quer ter acesso a esse curso, me siga no Instagram, porque eu vou divulgar lá, vou mandar tudo lá. E eu quero te dar uma notícia aqui, tá? Em primeira mão, um spoiler do meu mais novo projeto, que é quase um projeto social, que estamos lançando agora, no mês de abril, que é a Guerra da Imunidade. Eu reuni uma das 7 maiores cabeças da área, médicos da medicina, que vão apresentar a verdade sobre o que está acontecendo, sobre o que realmente o nosso corpo pode ser trabalhado, para que a gente não fique refém de chegar ou não chegar a alguma coisa. Como é que a gente vai entender? Por isso da minha aula que eu disse da imunidade básica. Então nós vamos entender como é que é isso, desde a parte da nutrição, da parte emocional, tudo isso para as pessoas conseguirem trabalhar em casa. Rodolfo, e a auto-hipnose tem aplicação para pessoas que têm uma relação ansiosa com comida, compulsão alimentar, hiperfagia, de demorar para se saciar, de comer desconexo com a experiência de alimentação. A auto-hipnose pode ter uma aplicação para isso? Fundamental. Excelente pergunta. Então, as pessoas, essa questão da alimentação, ela também está ligada com o sistema nervoso. Por quê? O sistema nervoso... Rodolfo, manda um beijo para minha esposa que chegou ali, Andréa Severa. Agora... Chefe! Andréa Severa, prazer. Ela já te conhece, viu, Rodolfo? Porque eu falo de ti de vez em quando, ela sabe. E aí, olha aí o Rodolfo, Andréa. Obrigado pela presença, tá, amor? Que legal, legal. Desculpa, Rodolfo. Ele já vai... O André, ele já vai embora, tá? A gente já tá terminando a live, o André já tá indo embora para casa. Então, vamos lá, gente. Sobre alimentação, né? Sim, porque as pessoas, quando elas entram para comer, primeiro que elas não estão comendo por fome, elas estão comendo as emoções. E quando você quer comer emoção, você vai comer o fundo do pote e ainda não resolveu, porque o problema não é fisiológico. O problema é de fundo emocional. E aí, olha só, quando você está comendo para que ocorra uma digestão perfeita, para que ocorra um processo de produção dos ácidos biliares, do ácido clorídrico, das lipases, tudo bonitinho. Ah lá, André, a janta tá pronta, hein, cara? A janta é saudável e saborosa, cara. Perfeito. Carinho nas células, né? Então, o que acontece? Quando você você vai estar para a tua refeição, o sistema nervoso é o parasimpático, porque ele é dependente de acetilcolina. E quando você está estressado, muda o sistema nervoso. Então, dentro da hipnose, quando você domina essa técnica e você consegue fazê-la, você começa, então, a controlar melhor e melhora até sintomas digestivos que as pessoas têm. Então, a alimentação e todo o fluxo do alimento se beneficia. Gente, eu falo assim, se a cabeça não fosse importante, não ficava em cima. Ela fica em cima por uma razão. Não é isso? É, perfeito. Rodolfo, olha só, eu vou me despedir do pessoal e eu vou te dar umas últimas palavras, acho que isso é legal. O pessoal aqui, a reação do pessoal, cara... Olha, é muito legal aqui. O pessoal está agradecendo o assunto. Eles estão enviando novas perguntas sobre rendimento esportivo, sobre a memória, sobre aprendizado.
Cara, tu é uma enciclopédia e para mim é um privilégio poder contar com esse bate-papo. Eu acho que esse teu curso de imunidade tem que ter alguém da Medicina Estilo de Vida. Já vou te dar a dica, tá? Senão não vai ser alguém da Medicina Estilo de Vida. Não precisa ser eu, tem um monte de colega que te recomendo, viu, cara? Olha, então vou fazer o seguinte, calma. Tá, olha só. Você estragou, cara. Você estragou o que eu ia fazer no final da live, cara. Mas vamos lá. Desculpa, já tem. Olha só. Não, mas o que eu queria falar pro pessoal, olha só, gente. Semana que vem, eu tenho uma live com uma pessoa muito querida aqui de Bento, cara, que é uma pilateira top, assim. Pilateira, que horror, né? Pilateira, parece pejorativo. Mas é uma professora, uma estudiosa de Pilates há 26 anos, é uma loucura. E ela é minha professora de Pilates. E aí a gente vai fazer uma live semana que vem sobre Pilates fora da caixa também. E aí tá todo mundo convidado. Na outra semana a gente vai fazer uma live com a minha esposinha, que é uma dermatologista maravilhosa. E a minha esposa, ela prega a beleza natural, que as intervenções dermatológicas não podem desfigurar quem você é. Você tem que continuar sendo quem você é, só que com esses acertos. E também tem uma live pretendida sobre menopausa, então uma série, pessoal, fiquem ligados no canal. E aí, tá top, hein? Então, eu quero te agradecer de coração, tá, Rodolfo? Eu acho que assim, eu acho que é importante sucesso, status, eu acho que é importante dinheiro, eu acho que é importante curtidas, presenças. Cara, mas eu vou te falar sinceramente, o que me fascina, cara, é ajudar as pessoas. Meu, quando a gente ajuda uma pessoa, é um troço que ele traz um prazer que não tem, cara. Isso não se compra em qualquer lugar. E eu acho que hoje você fez isso, viu, cara? Você contribuiu. Ele está aqui, para quem não sabe, voluntariamente, gratuitamente. E ele contribuiu para um monte de gente, disparou processos de ajuda, cara, comunitárias, sociais. Assim, que Deus te dê em dobro, cara, que o universo te retribua, que você merece. Tá, Rodolfo? Obrigado. Irmão. Vou te dar um tempo para falar tuas palavras. Fica à vontade. Com certeza, com certeza. Então, eu te agradeço, primeiro pelo convite, porque é uma responsabilidade enorme, enorme você trazer alguém para falar para o teu público, para as pessoas que te seguem. Então, isso mostra a confiança que você tem e deposita em mim. E isso também não há dinheiro que compre. Isso é só com o tempo que se conquista. Então, de verdade, meu irmão, agradeço o teu convite. E eu estendo o meu a você agora. Quero você dentro do meu time de médicos para a imunidade treinada. Realmente eu ia te fazer esse convite no final da live, só que aí você já pulou o andar e assim, a gente vai conversar pelo WhatsApp lá para eu te explicar como é que está sendo, tá? Mas eu preciso de você junto comigo nisso daí, tá? Você a tua linha de trabalho tem tudo a ver com o que aqui a gente quer passar para as pessoas, ensinar para as pessoas na casa delas através dos meios digitais. Então vai ser um prazerzaço ter você, meu irmão. Poxa, de verdade. Cara, não sei se eu sou capaz disso, mas tu pode contar com a minha atenção e meu carinho, cara. O que você precisar de mim, sabe, pode contar. Tá? Com certeza. E como eu gosto de terminar todas as minhas lives, aulas, tudo, com uma bênção irlandesa que vai para você, vai para tua esposa, vai para todas essas ainda 100 pessoas que estão aqui com a gente, juntando as duas, né? Tá 99, quase 100. Que a estrada se erga diante do teu caminho, que o vento sopre sempre às suas costas, que o sol brilhe suave sobre sua face, que a chuva caia suavemente sobre seus campos, e até que não nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Um beijo no seu coração, que todos vocês sejam protegidos pela bênção do universo, e eu estou à disposição de todos vocês. Podem me seguir, pode conversar comigo no direct, eu que respondo mesmo. Gratidão enorme e a gente se vê no topo sempre. Tchau, querido. Tchau para todo mundo, pessoal. Um beijão para vocês. Beijo, tá? Gente. Tchauzão para ti, abração, cara. Abraço para todo mundo. Tchau. Abraço digital. É isso aí.